Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um Em Família. Louvado seja Deus por isso. E também agradeço a você por nos receber assim em sua casa. Bom, o tema de hoje, do nosso Em Família do mês de agosto, é restauração. Essa é uma palavra que a gente usa muito na igreja, né? É uma palavra que a gente entende que ela é uma palavra que a gente usa muito por conta da necessidade do restaurar, né? E eu quero dividir, eu já falei sobre isso há um tempo atrás, em ministrações na igreja, no Em Família mesmo, já falei sobre isso, já falei, se não me falha a memória, na Sala do Trono, mas é algo que a gente precisa de tempo em tempo estar falando, mesmo porque o que é restaurar, né? Restaurar é algo que sempre acontece, a gente sempre precisa a palavra restaurar está muito próxima do renovo, né? E de alinhamento. Então é muito importante nós de tempo em tempo falarmos um pouquinho da importância da restauração e o que a palavra do Senhor nos fala a esse respeito, né? A palavra restauração ela vem do latim restauratio, que é do ato de renovar ou de preparar, perdão, de reparar. E ela deriva do verbo restaurare no latim. E ele vem formado, né, a junção, o prefixo, ou seja, a morfologia dessa palavra que é novamente ou de novo, né, tipo de restabelecer, de renovar, enfim. Então é o de novo. E staurare, que é estabelecer ou fixar, ou seja, fixar de novo, restaurar novamente. E possui uma raiz no grego que é stauros, que é estacar ou pilar. Estacar ou colocar pilares novamente. Então essa é a origem, né, a etimologia da palavra restaurar. Qual que é o sentido original? Significa colocar, na verdade, se a gente for buscar no original mesmo, para o que nós vamos falar aqui de igreja, de pessoa, de gente, é colocar de pé novamente, colocar no lugar novamente, né? Consertar, reconstruir, fazer algo voltar ao estado ou formato original, por isso que é restaurar, né? A gente fala dos restauradores, pessoas que restauram. É muito comum a gente algumas estruturas que de repente sofrem ali um incêndio, tem algum problema, então eles contratam peritos, pessoas que são realmente formadas para ir lá fazer essa restauração, restaurar aquele prédio que foi acometido ali por um incêndio, por um abalo, uma peça, né, que a pessoa, de repente, uma peça de arte, né, um quadro, um busto, a pessoa vai lá e restaura, né? Então esse é o sentido da palavra. E tem um parentesco do restaurar ou do restaurare, que eu já até comentei sobre isso num vídeo lá atrás que eu ficava falando sobre palavras, né, de onde vem, inclusive num dos meus livros, se não me falha a memória, no Alimentando a Vida com Vida, acho que na introdução fala um pouquinho sobre isso, né, algumas palavras que a gente usa, de onde vem a palavra judiar, né, e a palavra restaurante, ela veio justamente, né, de uma necessidade, se não me falha a memória, tá, do exército americano, que quando os soldados estavam em combate, eles vinham para a base para restaurar, eles vinham se alimentar, restaurar as suas forças para voltar para a guerra, então eles iriam ali para o restaurante. Então a palavra restaurante vem daí, de restaurar, né? E quando nós falamos da nossa vida, o nós voltarmos de tempo em tempo à fonte, ao Senhor, que é o pão da vida, que é a água da vida, para restaurar as nossas forças. Nós precisamos voltar de tempo em tempo, ter um tempo ali de exclusividade com o Senhor para restaurar, né? A gente vai orar por uma situação, por outra, interceder, enfim, tá ali no nosso tempo de adoração, de comunhão com o Senhor, maravilhoso. Mas a gente precisa separar um tempo também para restaurar as nossas forças. Então vamos pegar alguns textos da palavra do Senhor. Joel, quero ler com você Joel capítulo 2, do 25 até o 26. Joel capítulo 2, do versículo 25 até o 26. Vamos lá, o que diz a palavra para nós aqui? Joel capítulo 2, do versículo 25 ao 26. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Versículo 26.
Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado, né? Esse restituir-vos-ei, né? Está falando aqui de reparo, que o Senhor estaria reparando. Então isso significa que esse Deus que tem o poder para restaurar, né, para colocar em ordem novamente, para, como eu disse aqui, para colocar de pé, para colocar no lugar novamente, ele garantiu que faz isso, ele garante que faz isso por nós. Porém, eu quero pegar aqui um restaurador, um profissional da restauração, aquele que vem para trazer, para restituir, para colocar no lugar ali aquele quadro, aquele vaso, aquela moldura, cara ali, aquele busto, enfim. Ele precisa ter acesso, né? Ele tem que ter autorização de alguém para fazer, para exercer o seu papel. Mas com Deus precisa disso. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu livre-arbítrio, que Ele está batendo a porta. Então eu preciso desejar que esse Deus que diz que restauraria, que restituiria, que Ele realmente venha exercer esse papel na minha vida. Jeremias 30, versículo 17 diz assim: pois eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Jeremias capítulo 30, versículo 17, ele está dizendo: eu restaurarei a sua saúde, curarei as suas feridas, declara o Senhor. Então ele está falando aqui tanto da nossa área mental, sentimental, como da nossa espiritual, como da nossa área física, que ele vem para fazer isso, ele vem para restaurar, para curar, né, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, mas o conceito é o mesmo, é de acesso. Tenta imaginar comigo uma catedral que está com a sua estrutura, né, interna ali, as imagens deteriorada. E aí eles contratam alguém que é expert nesse assunto para essa pessoa ir lá e fazer essa restauração. Essa pessoa não vai chegar simplesmente abrindo a porta, entrando e falando. Ele vai chegar, vai se identificar, vai falar quem que ele é e ele vai receber a autorização para poder exercer esse papel. Com Deus não é diferente. Um Deus tão tremendo e maravilhoso, que podia simplesmente chegar e entrar, ele chega e bate a porta e pede permissão, ele pede autorização para poder entrar e fazer isso na nossa vida. Ele está dizendo: olha, se eu entrar, eu vou restaurar a sua saúde, eu vou curar as suas feridas, e é uma declaração dele. Jeremias 30, versículo 17. Um outro texto também, Isaías 61, 7, diz assim: em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, e em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Esse Deus que diz que ele vem com esse propósito na nossa vida de restaurar, ele vem também trazer a alegria. Ele vai banir a vergonha e trazer a alegria. E aí ele fala aqui de dupla honra. Sabe aquela restauração impecável que é colocar de pé? Quando a pessoa olha e fala assim: poxa vida, não parece que passou por uma restauração? Eu me lembro que eu levei um carro num martelinho de ouro. E quando cheguei lá, né, eu ia vender o carro e eu precisei, tinha alguns arranhões ali e tal, e eu levei no martelinho. E o primeiro que o rapaz já chegou e falou assim: poxa vida, tem pouca coisa para fazer aqui e tal, mas vamos lá, vamos fazer. E, perfeito, foi lá e fez tal. E quando eu cheguei para retirar o veículo, ele chegou e me levou e falou assim: olha, a gente fez um reparo aqui e tal. Eu olhei, eu tentei achar onde era o problema, onde estava o problema, né? Onde ele fez a restauração. Era difícil encontrar, o cara era muito bom. Era difícil ver onde estava o problema e ele deixou praticamente novo, né? Ele trouxe aquele aspecto de novo novamente para o carro, ele restaurou tão bem. O nosso Deus é aquele Deus que pega um Naamã que está leproso, que está escondendo as suas feridas, as suas imperfeições embaixo de uma estrutura, né? Estava ali com a sua armadura e embaixo estava um homem totalmente deteriorado, com a sua pele, com o seu corpo ferido. E a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor o restaurou, quando ele saiu da água, ele saiu com pele de criança, ou seja, a restauração perfeita. Esse é o Deus que nós temos que pedir para vir restaurar-nos naquilo que há necessidade de restauração em nossas vidas. E existem muitas coisas, muitas coisas.
E como nós estamos aqui no Em Família, a restauração para nossa casa, a restauração para nossa família, a restauração para o nosso lar, ele é expert em fazer isso. No Salmo 23, versículos 2 e 3, está escrito, né? Em verdes pastos, né? Ou em algumas versões, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me, né? Renova-me, restaura-me o vigor. Então esse Deus que ele nos leva para nos alimentar, para cuidar das nossas feridas, para nos sarar, ele restaura também o nosso vigor, traz vida novamente, né? Ele consegue pegar aquilo que está morto e dar vida novamente. Então ele é o restaurador, como é que eu posso dizer assim? Ele é o maior restaurador que nós podemos e devemos conhecer, né? Ele é capaz de restaurar o nosso vigor, né? É o que o salmista aqui, Davi, descreve lá para nós. Salmo 51, versículo 12 diz assim: devolve-me, né? Davi, depois de seu pecado, ele reconhece, fala, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Ele começa a falar com Deus ali, ele se quebranta diante do Senhor, porque Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E no versículo 12 do Salmo 51, ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Esse devolve-me, ele quer dizer assim, restaura dentro de mim a alegria da salvação. Eu quero essa alegria restaurada, né? Deus é um Deus que te faz sorrir novamente. Na ministração, no nosso tempo de oração hoje, pela manhã, teve um momento em que a Vanessinha, ela falou na sua oração, falando com o Senhor, justamente isso. Ela falou: Senhor, se porventura chegamos aqui entristecidos, né, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos renove, que nós saímos daqui alegres. E na hora de passar a oportunidade para a ministração da palavra, ela usou essa expressão: eu vou sair daqui alegre. Ou seja, vou sair daqui restaurada. Então nós precisamos sempre entrar na presença do Senhor com o desejo na alma, no nosso íntimo, de sairmos desse encontro restaurados para a glória do nome dele. Salmo 147, versículo 3, ele cura os que têm um coração partido e trata os seus ferimentos, né? Então ele, como eu disse aqui, né, vai ser meio que redundante, mas eu tenho que dizer, né, ele não restaura só o físico, só a alma, só a mente, ele restaura o coração, o espírito, o sentimento, tudo aquilo que houver a necessidade de restaurar na nossa vida, ele o faz. Eu me lembro que eu fui fazer algo, né, e eu peguei o carro e levei, né, fui fazer algo no carro, levei, e o rapaz examinou ali tudo, falou assim: tudo bem, Frank, isso aqui, beleza, eu faço, mas isso aqui não. Eu falei, isso aqui não é comigo. Ou seja, não é coisa de mecânica, é coisa da parte elétrica, você tem que levar no eletricista, né? Teve um rapaz que trabalhou com a gente na igreja para fazer lá a restauração, parte de calhas, né, rufos, lá na igreja. E aí eu falei para ele: eu preciso fazer colocar um telhado aqui nessa parte aqui, que é onde fica o som. Ele falou: não, essa parte não é comigo. Eu falei: ué, mas ele tá tão próximo do telhado do rufo. Ele falou: não. Ele falou assim: isso aí é uma outra área, você tem que pedir para uma outra pessoa fazer isso, porque os aventureiros vão lá e vão querer fazer. E ele deixou muito claro para mim, aliás, ele é muito bom no que ele faz, né? Na área de calhas, de rufos, de pingadeira, é com ele mesmo, o cara é muito bom mesmo. Eu falei: poxa vida, é só... Ele falou assim: não, eu prefiro não fazer, eu prefiro trabalhar nessa área. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, não tem área na nossa vida que ele não possa restaurar. Seja na sua área sentimental, financeira, espiritual, familiar, não importa. Ele sabe o que faz. Ele criou tudo sem a ajuda de ninguém. Amém? Então, deixe ele restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, ele fala assim: o Deus de toda a graça que os chamou, né, que nos chamou, quando ele está dizendo, ele escrevendo a alguém, como se fosse a nós também, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, firmará, fortalecerá e fundamentará. Olha o que Pedro está dizendo para nós aqui, que esse Cristo, né, que o Jesus ao qual nós servimos, o nosso Deus,
chamou para a sua glória eterna com Cristo Jesus depois de terem sofrido por pouco tempo. Os restaurará, firmará, fortalecerá e fundamentará. Sabe quando eu disse lá no começo que uma das formas como nós podemos enxergar a palavra restaurar, que é colocar de pé novamente? Mas é para colocar de pé, mas para ficar realmente de pé, sabe? Para estar ali firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. A restauração que Deus faz é essa. Ele restaura, ele firma, ele fortalece e fundamenta. É a palavra do Senhor que diz isso para mim e para você. Que nós possamos orar ao Senhor pedindo que esse tratar dele, né, do restaurar, firmar, fortalecer e fundamentar, venha para nossa casa. Amém? E para nós orarmos, segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, passou por uma restauração. E agora em relação a gente sermos agentes de restauração do Senhor e olhar para o mundo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa ou da vossa mente. Eu fui restaurado pelo Senhor e eu posso ser um agente de restauração para o mundo também. Eu fui restaurado pelo Senhor e Ele quer me usar para ser um agente restaurador na terra, a começar em mim mesmo, na minha casa. É como uma comissão, né? Quando o Senhor deixa lá, finca ali, lança a pedra fundamental, vamos dizer assim, da igreja, quando Ele fala Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a restauração minha, a restauração da minha casa, a restauração do meu entorno, a restauração daqueles que o Senhor quiser e permitir que eu possa ser um agente restaurador. Amém? Pai, eu te agradeço, te louvo por esse tempo tão precioso, fazendo uso desse canal, desse recurso para estar na casa desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que precisar ser restaurado, tudo aquilo que o Teu filho, a Tua filha permitir que o Senhor possa restaurar, que assim seja, para que o Teu nome seja louvado, bendito e glorificado, Pai. Eu peço crendo na restauração do Senhor em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um mês rico, um mês de bênção para você, para sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo Em Família. Deus te abençoe.